Imagine o principal núcleo educador onde os espíritos imortais reencarnam para os reajustes necessários e para ampliar o seu processo na caminhada evolutiva. Pense em um núcleo de acolhimento dos espíritos em diversos graus de desenvolvimento e com experiências e vivências diferenciadas que, portanto, deve ser compreendido em sua diversidade socioeconômico, cultural e espiritual. Um núcleo que deve ser compreendido em suas diferentes configurações atuais, sendo acolhida e amparada em suas necessidades materiais, físicas, emocionais e espirituais pelas comunidades espíritas. Visualize uma fonte promotora de desenvolvimento individual e social, um grupo que possa favorecer as realizações morais e espirituais de todos os que estão sob sua responsabilidade. Essa é a família. Afinal, os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados que os primeiros, eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, a humanidade aprendesse a amar-se como irmãos. Família, compreendida aqui em aspectos para além da materialidade. O Evangelho de João apresenta a significativa passagem de Jesus que estabelece a possibilidade de se entender os compromissos na formação da família na Terra. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a que amou estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E todos passamos a entender a família como um compromisso espiritual, o principal núcleo educador onde os espíritos imortais reencarnam para os reajustes necessários e para ampliar o seu processo na caminhada evolutiva. Qual área, afinal, se dedicará ao desenvolvimento de atividades de evangelização da família no Centro Espírita? Como trabalhar para que a família se reconheça como célula máter da sociedade e primeira responsável pela educação do espírito? Você conhece a área da família? Na segunda parte de orientação ao Centro Espírita, nós também encontraremos o capítulo que trata especificamente da área da família, a FAM. Para compreender um pouquinho mais sobre essa área de trabalho e o seu funcionamento, no programa de hoje nós conversaremos com os companheiros Marco Leite, coordenador nacional da área da família do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, Frederico Pifano, coordenador nacional adjunto dessa mesma área do CFN da FEB, e a Marli Paz, que é coordenadora da área da família da Federação Espírita do Paraná. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece agora na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao material que nós fizermos referência ao longo desse episódio. Vamos juntos? Por volta de 2014, 2013, 2014, o movimento espírita brasileiro terminou tendo em suas comissões regionais, depois até mesmo no CFN, a discussão sobre a questão da família dentro da casa espírita. Em 2014, terminou se definindo um grupo de trabalho para ver o que é que poderíamos estar realizando. Tanto assim que esse grupo, durante um tempo, se estruturou, tinha representantes de cada região do nosso país, as federativas, e em 2016 se criou, a partir de então, a área da família, com o objetivo de estar acolhendo, principalmente, mas trabalhando a família dentro da casa espírita. E é muito interessante a gente observar que a família não é responsabilidade da área da família. Mas, até então, todos trabalhavam, mas ninguém se responsabilizava. Então, ela ficava como uma coisa meio solta dentro da nossa instituição.
Muitas das vezes, quando a gente perguntava, indo às federativas, ou até mesmo nas casas espíritas, se tinha trabalho de família, muitos respondiam: temos, é a atividade nossa assistencial com as famílias. Mas se nós formos buscar, a família dos frequentadores, as famílias dos trabalhadores, muitas das vezes era esquecida dentro da nossa instituição. Então nós tínhamos o trabalho com a criança, tinha um trabalho com o jovem, tinha um trabalho do adulto, mas o congregar a família para trabalhar a família especificamente ainda não tinha algo tão específico. Tanto assim que o movimento espírita brasileiro terminou identificando essa necessidade. Em 2016 se criou a área da família. Ao longo desses últimos anos temos trabalhado no nosso Brasil e o ano passado, depois de 4 anos, temos no nosso país todas as federativas com uma coordenação estadual. Ou seja, nesse momento a gente identifica que no Brasil a área da família já tem sido uma realidade. E óbvio, cada estado trabalhando para que as casas espíritas também possam estar compreendendo. Na hora que a gente busca a fundamentação, e aí nós temos aqui sensacional a proposta de orientação ao Centro Espírita, que nos dá uma diretriz de entendimento dessa área, nós vamos recorrer primeiro a Allan Kardec. Na Revista Espírita, ele traz uma mensagem do nosso querido Lacordaire, em que nós vamos recordar que a doutrina espírita trouxe uma mudança de paradigma. Fora da caridade não há salvação. Todos nós temos isso como espíritas incorporados no nosso dia a dia. E Lacordaire, numa mensagem da Revista Espírita em agosto de 1865, nos coloca que a caridade é a chave do céu. E num determinado momento ele nos faz uma pergunta inquietante. Estaremos tranquilos na família se estivermos nós desenvolvendo a caridade junto aos pobres? E o próprio Lacordaire responde essa pergunta feita dizendo: não, evidentemente que não. Porque no momento em que a gente se propõe a fazer a caridade ela deve ser escolhida e hierarquizada. Estranho, às vezes, a gente ouvir um negócio desse, né? Mas o próprio Lacordaire, e Kardec publica isso na Revista Espírita, nos informando exatamente essa situação. Estamos nós a querer praticar caridade. Vamos hierarquizar? E aí ele nos traz a primeira coisa, trazendo para o momento de hoje, né? Vossos maridos, vossas esposas e vossos filhos devem ser os primeiros pobres a quem deveis atender. Olha só que interessante. No segundo ponto, ele traz os nossos pais, como no processo da hierarquia, termos a preocupação de estar fazendo a caridade. No terceiro, ele chama a atenção para os nossos irmãos aqui na Terra. Aqueles irmãos que estão participando da nossa família. Os consanguíneos, os adotivos, né, que fazem parte do nosso cotidiano dentro da família. Quarto, ele nos coloca os amigos do coração. E por quinto, finalmente, ele nos fala assim: atendemos essa família consanguínea e a família espiritual, né? Vamos sim atender os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Ou seja, se nós formos ver, no processo hoje de fazer a caridade, a gente tem se preocupado muitas das vezes com o quinto. E esquecemos os 4 primeiros, que a própria doutrina espírita, no texto da Lacordaire trazido por Kardec, nos coloca claramente que a família deve ser a razão do nosso processo de caridade. Então, com base nisso, as casas espíritas hoje estão se estruturando para ter a família como foco das nossas ações. É interessante recordarmos que muitas das vezes pessoas, no momento final da sua existência, quando passa aquela vida toda, dezenas de anos, né, naquele instantezinho antes de partir, o que faz com que pese a sua consciência não é uma coisa que ele deixou de comprar, não é uma experiência de férias que ele não teve,
mas são os relacionamentos familiares que terminaram não sendo resolvidos. Vamos lembrar que o próprio Mestre Jesus nos colocou que a gente deve acertar as coisas enquanto estamos a caminho. E quando, na espiritualidade, ainda planejando o nosso processo reencarnatório, a família é o ponto básico. Quem serão nossos pais? Quem serão nossos irmãos? Quem será nosso marido, nossa esposa? Quem serão nossos filhos? E as outras coisas vão estar rodando em torno dessa situação, até porque nós estamos no momento em que provas e expiações para regeneração. Mas as provas, as expiações ainda terminam tendo um foco muito grande da nossa existência. E quando em família nos encontramos, ali está o nosso verdadeiro compromisso. Compromisso. O nosso querido Emmanuel chega a nos colocar muito claro numa lição que diria assim, é base para o nosso trabalho, 117 do Pão Nosso, intitulado Em Família. Ele nos coloca o seguinte, olha só. Essa área atuará, essa é a nossa fala, né, mas pegando o que Emmanuel nos traz, essa área atuará para que todo o trabalho do centro espírita leve em consideração a visão da doutrina espírita de que, na relação entre os familiares, encontra-se o problema fundamental da redenção do homem na Terra. Vejam esse final. Na relação entre os familiares, encontra-se o problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então a família tem que estar sendo o foco. E é interessante buscarmos o momento histórico em que aparece a área da família. Estamos nesse instante da transição planetária, em volta para um mundo de regeneração, e a gente sabe que o mundo de regeneração ele vai estar acontecendo quando a sociedade estiver equilibrada. Como é que a sociedade se equilibra? Com uma família equilibrada, com uma família estruturada. E a área da família aparece exatamente no momento em que chama a atenção das casas espíritas de focarem na família, porque, inclusive, o equilíbrio do indivíduo vai estar nessa situação dos problemas fundamentais de se resolver junto à família. Muitas das pessoas que procuram a casa espírita estão com problemas familiares, possivelmente a grande maioria. Problemas de relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Ou seja, é na família que grande parte dos processos problemáticos individuais estão. Então, em vez de estarmos atuando dentro da casa espírita apenas com grupos distintos, a proposta, sim, é de estarmos trazendo a família como foco nosso. A família do frequentador, a família do frequentador, a família do assistido, ou seja, ter a família como nosso foco de atuação. Então, esse é o objetivo hoje da nossa querida AFAM, né, a área da família, em que trazemos no momento de transição para favorecer, para estruturar a nossa condição de trabalho na casa espírita, focada exatamente na família. Porque a família é a base da sociedade, como nos diz a nossa querida Joana de Ângeles. Estruturou a família, equilibrou a família, a sociedade vai estar em melhores condições de adentrar a esse momento de regeneração que todos nós queremos. Então essa termina sendo a razão desse momento da nossa área, a justificativa. E lógico, nesse nosso material, dentro do Orientação ao Centro Espírita, vamos encontrar uma série de outras situações trazidas pelos nossos amigos espirituais, né? Dentro do Evangelho, observamos que Santo Agostinho nos coloca: quando produzis um corpo, o espírito que nele encarna vem para progredir. E dá toda a orientação, ou seja, a família, que é o primeiro instituto em que um espírito reencarnado tem um contato na Terra, ela tem que estar sendo preparada para auxiliar esse espírito nesse processo de evolução.
Então, eu vou trabalhar mesmo com a família, que é o nosso foco. E, óbvio, a partir de então, muitas outras coisas vão estar acontecendo na nossa casa com a participação da área da família ou com o protagonismo da área da família em levar uma ou outra atividade. Seria isso, então. Agradeço ao Marco pela exposição inicial. Nós seguiremos conversando sobre a área da família, agora em uma roda de conversa, contando com a participação do Fred e da Marli, que acompanham conosco remotamente. A quem, então, dou as boas-vindas, agradeço pela disponibilidade e já para abrir aqui o nosso bate-papo, pergunto, Fred, a quais famílias se destina o trabalho da área da família? Olá, Tiago, olá, Marco, olá, Marli, que coisa maravilhosa poder conversar com vocês. E a pergunta é formidável: para quais famílias? Para todas as famílias. Para as famílias que frequentam a Casa Espírita, para as famílias dos trabalhadores da Casa Espírita, para aquelas que vão buscar ajuda e socorro na Casa Espírita. A área da família, na verdade, ela vai ter, dentro do seu escopo de atividades, a finalidade de ser aquele colo, aquela acolhida, aquele afeto a todos aqueles que querem encontrar uma perspectiva nova na doutrina dos espíritos, no olhar da sua relação com os familiares. Então, em relação aos frequentadores, aquele espaço onde ele vai encontrar respostas, reflexões do porquê eu nasci naquela família, por que essa família me traz desafios, dificuldades, mas também me traz um porto seguro, me traz o carinho necessário para eu seguir em frente. Na família dos trabalhadores da Casa Espírita, é entender que minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus familiares que lá trabalham, encontram ali segurança, apoio, refúgio, mas também um grande espaço de convivência social. Transformar a Casa Espírita num grande espaço de convivência, não só o espaço onde eu vou e realizo a tarefa, ou faço um trabalho específico na evangelização, na mediunidade, na palestra pública doutrinária. Eu vou lá conviver com as pessoas com o prazer de estar junto. E com aquelas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, encontrarem lá um espaço de, olha, que interessante, aqui eu encontro respostas para questões que até então eu não compreendia. E ao buscar essas respostas, encontrando as respostas das minhas dúvidas, eu trago também aqueles que me compartilham o ambiente doméstico, aqueles que me compartilham o teto, e assim encontramos sentido e significado para a nossa existência. Então, Tiago, de forma objetiva, a área da família está com um olhar integrado às demais áreas organizacionais do movimento espírita, no sentido de fazer a instituição espírita o porto seguro para as famílias, nas suas mais diversas configurações, nas seus mais diversos arranjos, construindo assim, então, como o Marco nos apresentou agora há pouco, a era nova, a era de regeneração que certamente começa dentro dos ambientes domésticos. Excelente. Para entender um pouquinho melhor, então, isso que Fred está colocando para a gente, o que o Marco apresentou na fala introdutória, eu vou perguntar para Marli quais são as ações possíveis de serem desenvolvidas pela área da família no Centro Espírita. Marli? Oi, tudo bem? Como vai? Foi muito bom estar aqui com vocês e vamos aí desenvolver esse tema tão importante com a área da família. As ações, elas estarão sempre atreladas às necessidades daquele grupo que está no centro espírita ou mesmo nas federativas, né? Então, isso é importante, porque ele é inerente às necessidades que nós levantamos em cada uma das casas espíritas, principalmente, né? Juntamente com as outras áreas, e também de acordo com os interesses das famílias que frequentam aquela casa, né? E que formam o grupo da comunidade do centro espírita, até mesmo dos trabalhadores, como foi falado. Então, assim, a gente pode colocar, por exemplo, principalmente grupos de estudo, com temas familiares, à luz da doutrina espírita, porque é isso que vai dar essa claridade que os nossos companheiros falaram anteriormente, sobre o que fala a doutrina espírita com relação às questões morais, a importância da família para a sociedade, principalmente, entendermos que nós é nesse núcleo menor, nesse núcleo familiar que viemos, que estamos construindo principalmente a afetividade para aquilo que Jesus falou, quem é minha família, quem é minha mãe, quem é meu pai, e que vemos nas obras espíritas, eles colocando, principalmente na obra Ave Cristo,
que o Espírito coloca para nós, o Emmanuel coloca através de Corvino, dizendo que a minha família é toda a humanidade, porque nós temos um único Pai, que é Deus. Portanto, para chegar nesse nível, nós temos que trabalhar e compreender e estudar sobre as questões do relacionamento. Muito importante o grupo de estudo com temas familiares, para que possamos, então, compreender as nossas dificuldades, necessidades e o fim a que a família se destina. Também grupo de pais ou responsáveis pela educação dos menores, para que entendam o seu papel dentro desse contexto familiar e, principalmente, dentro do desenvolvimento daqueles que lhes foram colocados sob a guarda, sejam de que forma for. Grupos familiares de gestantes, muito importante que já antes do nascimento tenhamos ideia da nossa responsabilidade de estar ali trazendo um filho de Deus para as experiências necessárias para o seu crescimento. Também grupos de longevidade e seus familiares. Hoje falamos tanto na questão do idoso, né, na questão do jovem, mas todos eles precisam entender que longevidade tem que ser trabalhada paralelamente à espiritualidade. Nós não chegamos na longevidade e agora vamos pensar o que vamos fazer para o nosso espírito. Isso já vem sendo construído desde a criança, quando vai para a evangelização, que o tempo todo o mais importante é a questão espiritual. Também grupos de conjugalidade, sejam eles de que forma for. Hoje, principalmente, com todas as composições familiares de forma tão diversificada, falamos em grupo de conjugalidade. E é importante saber que as pessoas que estão ali, responsáveis por aquele núcleo familiar, precisam estar de forma harmônica, sintonizadas, para que possam, então, conseguir levar adiante essa função tão importante que é da educação daqueles que ali estão e da sua própria educação, porque nós também estamos nos educando diariamente, nos aperfeiçoando, nos conhecendo, aprendendo a nos amar, aprendendo a perdoar, aprendendo principalmente a ser suporte para aqueles outros que ainda não se encontram em momentos de discernimento, ou então rebeldes, estamos ali para auxiliá-los. Então, é muito importante que essas convivências na conjugalidade sejam de forma harmônica e, se for necessário também, reajustes que sejam feitos, pautados sempre no Evangelho de Jesus e nós dentro da doutrina espírita. É de fundamental importância que possamos olhar para o centro espírita com essa perspectiva familiar, porque aí iremos, então, juntamente com as outras áreas, buscar quais atividades são mais necessárias para aquele grupo que frequenta a nossa casa e para o grupo de trabalhadores. Excelente. Eu gostaria, Marco, do seu comentário a esse respeito, especialmente sobre a importância das ações que a Marli está nos apresentando, que o documento orientador apresenta, e a importância do Centro Espírita se organizar diante dessas possibilidades para ter um roteiro de implantação da área da família. Perfeito. Né? Quando a Marli nos traz todos esses exemplos, já são, eu diria assim, algumas das ações conhecidas. A área é relativamente nova. E temos observado que nas experiências das federativas ou de muitas casas espíritas, eles terminam buscando algumas outras coisas. Por exemplo, nós estamos no momento hoje do corona, onde muitas famílias estão se despedindo de alguns companheiros que estão voltando para o plano espiritual. Então, nós temos as famílias enlutadas que temos algumas casas trabalhando junto a essas famílias que estão nesse momento do luto para poder compreender tudo isso. Tem algumas outras atividades, né, como foi colocado, de famílias que estão trabalhando com famílias com pessoas que se mataram, né, o suicida. Então, são famílias que tiveram, dentro da sua própria família, pessoas que foram, se mataram, resolveram isso e montam um grupo para estar ajudando outras famílias nessa condição. Ou seja, no momento em que a gente traz essas diversas ações, são ações que ainda vão estar aparecendo.
Uma delas que já termina sendo muito forte dentro das casas espíritas é o Evangelho no Lar, né? Em algumas casas espíritas, isso é atribuição do atendimento espiritual. Em algumas outras, isso está sendo atribuição da área da família. Independente de quem vai estar essa atividade, nós, enquanto área da família, vamos estar participando dessa tarefa. E, Tiago, eu achei interessante em 2019, quando estávamos fazendo um tour pelos estados, né? A quantidade de casas de espíritas que ainda não tem o evangelho implantado é grande. Eu fiquei, até por ter o evangelho no lar dentro da minha família, né? Eu venho de família espírita, meus avós já eram espíritas, né? Então o evangelho faz parte do nosso dia a dia, mas quando tivemos o conhecimento de muitas casas de espíritas, trabalhadores mesmo das instituições, ainda não tinham o evangelho. Então está aí, eu diria, um dos trabalhos iniciais que a área da família tem que estar realizando, né? Se não como responsável, mas como copartícipe junto ao atendimento espiritual, que muitas vezes é o responsável pela implantação do evangelho. Ou seja, são muitas e muitas e muitas ações que a nossa área, como protagonista desenvolvendo ou como participante das outras áreas dentro da casa espírita, vamos estar junto com eles fazendo, porque o foco é a família. Nós precisamos ser os responsáveis? Não. Mas nós precisamos estar com a família em foco, colocando para a infância e juventude o trabalho de família, para o atendimento espiritual o trabalho de família, para a mediunidade o trabalho de família, para a promoção e assistência espiritual o trabalho de família, né? Então, é o agregador, tá? Que a área termina tendo de fazer com que todas as outras áreas tenham a família também como a preocupação das suas ações. Excelente. Pensando então em todas essas possibilidades e em todo esse universo de ação que vocês estão nos apresentando, eu queria saber se há um perfil específico para o trabalhador da área da família no Centro Espírita. Muito bacana essa pergunta. Até porque muitas das vezes, até mesmo antes de ter a área da família, eu lembro que algumas instituições colocavam assim, para ser o coordenador, para trabalhar na área da família, tem que ser um psicólogo, tem que ser um educador. Meus amigos, não há essa necessidade. O que precisa, lógico, a primeira delas é o indivíduo ser espírita, né? Ele tem que ter a base doutrinária muito clara, que é um requisito para qualquer área, para um indivíduo ser trabalhador. A partir do momento em que ele tem isso bem internalizado, a boa vontade vem como uma consequência natural. Porque, a exemplo do que acontece, por exemplo, na infância e juventude, o indivíduo que quer ser um evangelizador, não é simplesmente ele entrar em sala de aula, né? Ele tem que estar se preparando para entrar na sala para ser um evangelizador. O indivíduo que quer ajudar na instituição espírita para dar passe, não é simplesmente chegar lá. Tem toda uma preparação. Então, a boa vontade vai estar favorecendo com que o indivíduo comece a adentrar no conteúdo da área. Eu diria que o requisito maior é exatamente esse. É ele ter o conhecimento doutrinário e a boa vontade para buscar o que é necessário, porque tem as especificidades, né? Cada área que está sendo apresentada aqui da orientação ao Centro Espírita tem uma especificidade e o indivíduo vai ter que estar se especializando, diríamos assim, se preparando para aquela atividade. E o que vai fazer com que isso aconteça é a boa vontade. Então, para mim, os dois requisitos são esses: doutrina espírita e boa vontade, para, a partir de então, buscar todo o resto. Excelente. Vou pedir agora para o Fred fazer um comentário a esse respeito, destacando talvez alguns elementos que o documento orientador apresenta a esse respeito. Fred. Vamos lá, Tiago. Bacana esse comentário do Marco, para a gente entender, né, dessa preparação do trabalhador, e eu só quero agregar coisas mínimas, entendendo o seguinte: a benfeitora Joana de Ângeles, numa mensagem psicografada pelo querido Divaldo Franco, em Portugal, na década de 80, ela aborda a questão da empresa divina, né, uma metáfora do movimento espírita, da organização espírita. E ela vai ter um olhar também para o trabalhador espírita, onde ele vai ter o seguinte: boa vontade é importante, mas ele vai ter que ter conhecimento doutrinário e se preparar para a tarefa. Eu quero traduzir essa fala dela de uma forma muito gentil, dizendo o seguinte: tem que gostar de gente. Trabalhador de família tem que gostar de pessoas.
tem que gostar de estar com as pessoas, tem que gostar de conversar com as pessoas, tem que entender também que ele é humano, que precisa ser acolhido pelas pessoas, que precisa assumir que tem fragilidades, que tem dificuldades, para nós não criarmos nunca um modelo ou um estereótipo, se assim quisermos dizer, de pessoas que não têm problemas isentos de dificuldades. É o contrário. O que agrega a gente, enquanto trabalhador espírita, sobretudo na área da família, é dizer, olha, eu estou vinculado a este trabalho justamente porque ele me ajuda a compreender as dificuldades que eu trago comigo. Então, eu sou um trabalhador espírita que tem dificuldades no meu casamento. Eu sou uma trabalhadora espírita que tem dificuldade na educação dos meus filhos. Eu sou um trabalhador espírita que, muitas vezes, vai viver problemas de casamento, de recasamento, que tenho dificuldade de compreender aspectos vinculados à minha sexualidade. Todos esses aspectos são importantes. E aí, nessa construção de trabalhador, Marco foi muito feliz na colocação, ele tem que ter um suporte doutrinário. A gente não pode estar aqui brincando de estudar a doutrina espírita. Uma formação necessária de vivência de casa espírita, de relação com as pessoas, de formação doutrinária, para que ele tenha segurança nas informações. Né? O nosso documento orientador, né, que está na orientação ao Centro Espírita, ele nos dá um guia. Outros documentos virão, estão a caminho, há uma equipe preparada para isso, organizando essa atividade, para dar mais subsídios àqueles que forem adentrando a área, para que a gente possa respeitar as diversidades humanas, que a gente possa também entender que longe estamos de sermos modelo para quem quer que seja, nós somos irmãos de humanidade, com os mesmos defeitos e com as mesmas possibilidades, nos unindo para construir uma era nova onde entendemos que aqueles que nascem, ou que convivem conosco no mesmo teto, são as pessoas com as quais eu assumi compromisso primeiro. A Marli relatou isso, e o Marco também agora para a gente, ou seja, as pessoas com as quais eu compartilho o teto são meu compromisso primeiro. Logo, na casa espírita, eu vou buscar elementos e subsídios para isso. Então, nós, enquanto trabalhadores, vamos assumir nossa humanidade, nossa fragilidade, mas o compromisso de preparo, de estudar, não só no campo intelectual, mas no campo da vivência doutrinária, né, da preparação necessária para quando estivermos juntos nesse trabalho, caminharmos junto com as pessoas, não numa atitude professoral, ou de quem sabe mais, ou de quem dá conselhos, ou de quem é o guia, mas de alguém que aprende junto e compartilha a fartura de informações doutrinárias que nós temos, no sentido de nos dar tranquilidade e ir em frente. Né? Então é a boa vontade, é o conhecimento doutrinário e também buscar elementos outros que estiverem ao nosso alcance de gerir melhor grupos, gerir melhor pessoas, abrindo o coração e a mente às transformações que a doutrina espírita nos oferece. O documento orientador, né, Orientação Centro Espírita, é a referência para isso, e outros documentos estão a caminho no sentido de construirmos mais possibilidades de auxílio na formação dos nossos trabalhadores. Fred, eu agradeço pela sua contribuição. Eu gostaria de voltar em um elemento que você trouxe logo no início da sua resposta, te perguntando qual a importância das ações voltadas especificamente para a família do trabalhador espírita, portanto. Adorei, Tiago. Obrigado por me dar essa oportunidade, ou nos dar essa oportunidade. Nós esquecemos muitas vezes que o trabalhador espírita, ele tem uma família. Então, olha só, se eu pegar um exemplo do passado, onde as atividades de assistência e promoção social eram a tônica maior do nosso movimento, nós tínhamos o trabalhador que ia lá. Quem faz essa comparação para a gente é um amigo muito querido, Haroldo Dutra, que dizia a seguinte metáfora: o trabalhador espírita, ele servia o alimento, mas não se alimentava. Ele cuidava das pessoas, mas não se cuidava. Então a gente vai à casa espírita, faz palestra, aplica passe, evangeliza, faz grupos de estudo. E como que eu estou? E aí vamos um passo atrás. Como estou eu na relação com a minha família? Então espaços, né, através de grupos de estudo, de seminários, de encontros, de palestras, das possibilidades diversas, de espaços de diálogo, atendimento fraterno, para conversarmos. E como eu estou com a minha família? Sem julgamentos, sem questões prévias levantadas. Lembrando que, muitas vezes, aquele trabalhador mais assíduo, mais dedicado, está passando por dificuldades em casa. Às vezes, no contexto atual, está passando por um problema vinculado à sobrevivência material, perdeu o emprego.
Ou no campo afetivo, a companheira ou o companheiro não conseguem compreender os propósitos. Os filhos passam por dificuldades, ou de saúde, ou intelectual, ou na escola, qualquer que seja. E nós estamos ali trabalhando, muitas vezes com uma máscara de que não temos problema algum, que está tudo certo, e na verdade, né, o nosso suporte, ou o que deveria ser o nosso suporte, está todo ali fragilizado. Então, criar espaços na nossa rotina de casa espírita para falarmos, e aí, como é que está a sua vida? Está tudo bem? Está tudo bem no trabalho? A gente pode ajudar alguma coisa? Na relação familiar, está tudo certo? Quais são suas dificuldades? Não na intenção, muitas vezes, de resolver, mas ser um espaço de escuta. Mais do que resolver problemas, mais do que dar conselhos ou receitas prontas, nós precisamos oferecer espaço para ouvir as pessoas. E a pessoa fala, olha, está tão difícil a minha vida, está tão complicada no meu trabalho, está tão complicada a minha casa, o que a gente pode ajudar? Eu também não sei ainda, mas será que vocês podem então colocar o meu nome no livro de prece, nas vibrações da casa espírita? Nós, trabalhadores espíritas, muitas vezes temos vergonha de pedir ajuda. Temos todo o serviço da casa espírita para os outros e para a gente. Então, é necessário nutrir quem tem fome, mas para nutrir quem tem fome é necessário nutrir-se. Então, eu me nutro enquanto trabalhador, dizendo para os meus colegas e irmãos que trabalham na casa espírita comigo, que, olha, na minha família eu também tenho dificuldades. Em que podemos nos ajudar? E às vezes, só um espaço de fala, com alguém caridosamente me ouvindo, faz toda a diferença em nossa vida. Aliado a isso, atividades doutrinárias e orientadas para falar sobre esses assuntos. Assuntos que nenhum de nós, às vezes, foi preparado para falar, ou tem algum constrangimento, mas precisamos, na era nova, perder completamente os nossos medos e falarmos abertamente sobre as questões que fazem parte do nosso dia a dia, sobretudo no nosso ambiente doméstico. Do que vale ganhar a humanidade inteira e perder-se a si mesmo. Entendendo isso, precisamos ter na casa espírita, essa habilidade gentil, generosa, afetuosa com o trabalhador e os seus familiares, para que todos daquele clã encontrem na casa espírita um espaço de convívio saudável, refazedor e, sobretudo, estimulador na conquista de valores novos e de uma rotina de vida vinculada à saúde, à paz, na construção da felicidade. Me parece que essa é uma questão muito relevante para o trabalho da área da família. Eu pediria então para o Marco ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso que o Fred está nos apresentando e nos recordasse também como é que o Espiritismo colabora no desenvolvimento desse sentimento de família. Perfeito. Interessante tudo isso que o Fred falou e a gente observa, às vezes, dentro da casa espírita. Vou pegar aqui uma realidade infeliz que vejo, às vezes, um jovem falando. Assim, eu ir para a casa espírita? De jeito nenhum. A casa espírita roubou meu pai, a casa espírita roubou minha mãe. Né? Isso é uma realidade, muitas das vezes, em muitas instituições. Isso acontece por quê? Às vezes, quando a pessoa se torna um trabalhador espírita, o trabalho na casa espírita é chamativo, é gostoso, é de felicidade. E, por vezes, dentro da família, existem os problemas normais de uma família. E ele termina se alimentando muito mais na sua família dentro da casa espírita do que na sua família consanguínea. E ele termina abandonando a família. Quantas e quantas vezes nós não vemos situações assim? Quando você pergunta essa questão da importância das ações para o trabalhador espírita, o Fred deixou isso muito claro. É conscientizar o trabalhador da casa espírita que o mais importante, relembrando a fala de Emmanuel, na relação entre os familiares encontra-se o problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então é na família que nós temos realmente os grandes problemas para serem resolvidos. O Fred lembrou, não adianta a gente ganhar o mundo e perder sua alma. Né? Qual é o nosso grande compromisso? É família. Às vezes o indivíduo está dentro da casa espírita
como uma fuga dos problemas familiares. Nós temos que estar atentos a essa situação. E óbvio, aquele indivíduo que passa de domingo a domingo dentro da casa espírita, atentem, tem algum problema. Né? Tem algum problema. Porque ele tem que ter algumas outras coisas, e a família tem que estar sendo a base. E às vezes a casa espírita é o esconderijo dele. Opa, peraí. Às vezes, para a instituição, é uma coisa sensacional, porque o indivíduo é um trabalhador de mão cheia. Mas por trás está identificando uma série de coisas. A área da família tem que começar a enxergar isso. Tem que começar a orientar os outros dirigentes da casa espírita, alertando para uma possibilidade que às vezes não era observada. E quando a gente traz exatamente tudo isso, né, na questão da quinta pergunta que você fez, né? Lembrando, como o Espiritismo colabora no desenvolvimento do sentimento da família, é trazendo exatamente a fala inicial de Lacordaire. É na família que nós vamos encontrar a nossa redenção. O Espiritismo vem para trazer esse... Não é um conteúdo novo, né? Mas é uma visão que já existia, mas trazer para um plano diferenciado hoje, que estava muito lá atrás. Então, o Espiritismo termina contribuindo com essa visão diferenciada que precisamos começar a enxergar. Fora da caridade não há salvação. A caridade primordial que a gente tem que estar desenvolvendo é na família. Entendeu? É na família. Os outros vão vir como situações agregadas do nosso compromisso. O problema fundamental da redenção do homem na Terra se encontra nas resoluções das questões familiares. Então é isso que a gente tem que estar afirmando, trabalhando, enxergando, mexendo, instituindo, e assim vai. Entendeu? É trazer o indivíduo novamente para a família. No momento em que você tem uma família integrada, uma família equilibrada, uma família em paz, a consequência disso se dá na sociedade. A sociedade começa a ter tudo isso também. Né? Então, é trabalhar no indivíduo para que as suas relações familiares possam estar bem. A consequência, a gente já sabe naturalmente o que vai acontecer. E eu gostaria de finalizar essa última rodada de perguntas contando com a contribuição de todos no sentido da síntese nas respostas, voltando a um elemento que o Marco já nos trouxe agora há pouco. Marli, por onde começar a implantação da área da família no Centro Espírita? Tiago, isso é muito importante. Então, nós temos no nosso documento, mas antes disso, já, quando foi feito o planejamento que o Marco falou, foi muito bem elaborado esse planejamento, e ele nos dizia por onde nós temos que começar? Pela sensibilização dos dirigentes das áreas da Casa Espírita e principalmente pelos presidentes, por aqueles que estão nas equipes diretivas. Sem essa sensibilização de mostrar a importância, de tentar olhar com esse olhar sistêmico que até agora o Marco e o Fred nos falaram, da família enquanto um todo, porque ouvimos sempre essa pergunta, e o Marco sempre repete, por que a área da família, mais uma área que vem aqui agora com outro trabalhador, eu vou ter que começar de novo, mas com essa visão sistêmica, ampliando para todas as áreas, a família agora num outro olhar, neste olhar de construção e reconstrução desses vínculos familiares. Não é à toa que o nosso símbolo é um laço, né? Quanto mais apertarmos esse laço, mais ele vai conseguir trazer a beleza formal desse laço, assim como os laços apertados dos trabalhadores, né? Se conseguirmos fazer com que eles, pelo menos, se conversem, troquem experiências, troquem afetividade dentro da casa espírita, mais favorece ainda isso que o Fred falou, né? Ele chegar lá e conseguir se abrir. Então, sensibilizar era o primeiro passo. Depois, a outra proposta é a unificação, a união com as outras áreas, para que possamos, então, a partir dessa visão de cada uma das áreas, conseguirmos estabelecer as atividades das quais falamos. Então, quando eu olho para a área do AE, por exemplo,
que me traz ali informações importantes sobre questões familiares, trazida no atendimento fraterno, trazida nas conversas que são acontecidas, nós podemos, então, entabular algumas atividades sem necessariamente tocar nessas pessoas, mas trabalhando no contexto geral. Então, é muito importante que entendamos que sem essa sensibilização e sem esse trabalho de união e unificação, dificilmente conseguiremos implantar, porque então nós tomaremos para nós atividades que não são nossas, que são de outras áreas e já estão estabelecidas, porque a área da família, ela é servidora das outras áreas. Todas as outras áreas estão compostas nesta nossa, mas com uma especificidade, a família vista num contexto geral. Então, estimular a abordagem contínua de temas familiares, por exemplo, nas palestras públicas, nos seminários, nas lives, onde falem de assuntos da família, os quais aqui já nós enumeramos vários, com relação o momento agora, quer dizer, contextualizado neste momento, como é que isso está sendo visto a partir da doutrina e do Evangelho de Jesus. Formação de equipes de trabalho, onde vamos observando as pessoas que, como o Marco bem disse, o Fred também, com perfil para a amorosidade, com perfil para a formação de equipe, para gostar de trabalhar juntos. Então, nós vamos aos poucos também sensibilizando essas pessoas. Uma amiga, quando convidada para vir participar da área da família como coordenadora de uma determinada união regional nossa, disse: era o meu sonho trabalhar com isto, pois eu acho de fundamental importância a família. E ela estava ali com outro trabalho, e quando foi convidada por esse perfil, se sentiu muito até lisonjeada. Então, quantas pessoas tem na nossa casa que tem esse desejo? Então, nós vamos observando, vamos trazendo para as atividades realizadas no Centro Espírita, formando, então, essas equipes, considerando sempre as especificidades que a nossa área tem, sabendo que ela tem, sim, especificidades que podem ser trabalhadas, mas que a grande maioria vai ser feita através e por meio também de outras áreas. Isso é de fundamental importância. E aí vamos, então, implantando aos poucos e as pessoas vão percebendo que esse espaço estava, como o Marco disse, num espaço reservado, que não havia nenhum nem outro que colaborasse. Muitas vezes pelo guarda-chuva do DIGE, por causa dos pais, da evangelização, mas ela ficava ali naquele espaço em que ninguém olhava com essa especificidade. Então, compreendendo a família, também nós compreendemos a importância desse núcleo acolhedor que o Centro Espírita tem que ser, não só na nossa área, mas todas as áreas têm que acolher a família, seja ela de configuração for, com esse olhar sistêmico para o todo familiar. E aí ela vai aos poucos se implantando, colocando a sua estaca, como a gente diz, no sentido do seu espaço e das suas especificidades, trabalhando em conjunto com todas as outras áreas. Excelente, Marli. A gente chegou no tempo do nosso encerramento. Eu gostaria de finalizar perguntando ao Fred qual a contribuição da área da família no acolhimento aos novos formatos de família existentes. Fred? Tiago, essa pergunta é tão importante que eu tenho certeza que a gente vai deixar aqui cenas dos próximos capítulos para conversarmos aqui com vocês que estão nos ouvindo e entendendo sobre a orientação do Centro Espírita. A moderna sociologia, psicologia, antropologia e a própria doutrina dos espíritos, antenada com o seu tempo e com o futuro, vem mostrando para a gente que o conceito nosso de família evoluiu e vem evoluindo através do tempo. Nós tínhamos, no primeiro momento, no passado, no olhar da benfeitora Joana de Ângeles, uma família eminentemente com foco na mulher, onde o papel mais importante era de procriar. Passamos para um segundo olhar eminentemente masculino, onde o papel era, além de procriar, fazer proteção da espécie. A evolução do tempo foi mostrando para a gente que interesses nas relações passaram a pautar os casamentos, ou as uniões, as conjugalidades. Interesses financeiros, interesses sociais, interesses religiosos.
Os tempos atuais demonstram para cada um de nós a perspectiva do afeto. Então, as relações, as uniões e os formatos, mais do que nos valores morais de determinada época, mais do que nas determinantes jurídicas de determinada ocasião, estão focados essencialmente a partir de agora na construção do afeto. Então, nós passamos a entender outros formatos de família. A família que vive apenas uma pessoa sozinha, com seu cão, com seu peixe, no formato mais simples de família. A família tradicional, que se podemos assim dizer, do marido, da mulher e com os filhos, mas também vamos entender como família, aquela família do segundo casamento que aconteceu, porque a primeira tentativa não deu certo, mas preservando as relações de amizade. Eu termino uma relação, mas eu não preciso desconstruir a amizade e o companheirismo. Passo a compreender também que, se o afeto é o mais importante, as uniões heteroafetivas são tão importantes como as uniões homoafetivas. E passo a entender, como vemos no Livro dos Espíritos, a união dos seres e não das questões morfológicas que muitas vezes habituamos a construir numa visão tradicional de família. Todas são respeitáveis, todas buscando o equilíbrio, todas buscando entender que estarmos juntos com responsabilidade, com respeito, com hombridade, é mais importante do que regras simplesmente sociais. Há algum tempo no passado, as moças ficavam extremamente perturbadas se chegassem a determinada idade e não casassem. Por quê? Porque agora eu não sirvo mais para casar. Porque agora talvez eu não sirva mais para procriar. Numa visão extremamente limitada do que era o papel da mulher. Hoje vamos encontrar as mulheres como responsáveis por, falando agora estamos no ano de 2020, por 58% dos lares brasileiros. Então, o olhar do que é mulher, o papel do feminino e do masculino ganham outras interpretações, ganham outros olhares. Então, eu, no exercício do papel paterno, posso assumir várias funções que no passado eram dedicadas às funções femininas. E hoje eu posso ter uma mulher no papel materno, né, de mãe, mas também como provedora do lar. E assim eu posso ter um olhar, eu preciso desenvolver o olhar generoso que, mais importante do que o rótulo que damos, é o afeto que construímos. Então, é o afeto da primeira conjugalidade, da segunda conjugalidade, da terceira, da 10ª conjugalidade. Porque as pessoas que falam que a família está morrendo estão completamente enganadas. Porque se fosse ruim, as pessoas não buscavam outra união. Não buscavam mais uma união. Então, na verdade, são tentativas de fazer dar certo. Agora, na busca por encontrar o parceiro ou a parceira, o respeito um ao outro, para construirmos juntos essa caminhada, que vai dar trabalho, que vai ser difícil, mas estamos nos apoiando na conquista dos objetivos individuais de cada um e encontrando propósitos na união, na construção coletiva. E assim eu vou trazer aqueles que vêm e que nascem no meu mesmo clã, eu vou ser tutor responsáveis deles por essa encarnação. Porque sabemos que meu filho não é meu filho. Ele é um empréstimo divino que eu tenho a responsabilidade de auxiliar na realização dos seus propósitos, que ele sabe muito bem que assumiu quando veio encarnar aqui no orbe terrestre. Então, diversos formatos de família, diversos arranjos de família, diversas maneiras de olharmos a relação entre as pessoas. O afeto em primeiro lugar, o respeito, as formas, nós vamos estudá-las, nós vamos compreendê-las, de forma a que todas as pessoas, ao olharem para as casas espíritas e para o movimento espírita, falem com serenidade: que bom, a minha família, o meu modelo de família, a minha estrutura de família é acolhida nesta instituição, é acolhida nessa casa, porque bem sabemos que, tiradas as roupagens dos modelos, das formas e dos arranjos familiares, somos todos irmãos em humanidade, filhos do amor, criados para o amor, destinados para o amor. A vida em família, o exercício para reencontrarmos os afetos
que porventura deixamos ao longo do caminho. Agradeço ao Fred pela resposta, agradeço ao Marco, ao Fred e à Marli pela participação, por esse excelente bate-papo. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou de acessar febnet.me/OCE para fazer download gratuito de orientação ao Centro Espírita e de outros documentos e materiais úteis que fizemos referência ao longo desse episódio.